Na última aula, na introdução, eu falei um pouco do objetivo do livro, falei um pouco das escolas de interpretação do livro do Apocalipse, a escola peteta, a escola futurista, a escola progressiva, e dessas escolas se derivaram as correntes, que eu acho que ficou meio confuso na cabeça das pessoas, são tantas teorias e tantas vertentes, mas simplificando é bem simples, são 4 correntes. Então, a corrente pós-milenista, né, aqueles que acreditam que o milênio já aconteceu. Tem a corrente pré-milenista, que acha que tudo vai acontecer até a vinda de Cristo. Tem a corrente amilenista, que o tempo é espaçado. O milênio não significa 1000 anos, ele é uma expressão bíblica, mas ele está correndo desde a ressurreição de Jesus até a segunda volta. E a última corrente, que é a progressista, né, que ela pega o livro de Apocalipse e divide em bloquinhos e vai fazendo as revelações aos poucos. Então, do capítulo 1 ao 3, ele faz uma revelação, do 4 ao 6, uma revelação, do 7 ao 10. Essa escola progressiva, ela acha que as coisas acontecem de maneiras simultâneas e progressivas. Resumindo, era isso. Era só ter falado isso, não podia ter encerrado a aula. Mas aí eu fui trazer um monte de informações e aí teve gente que ficou perdidinho no conceito. Mas, a partir de hoje, aí nós vamos para a Bíblia, realmente, igual a gente fez no livro de Atos, versículo a versículo, capítulo a capítulo. E a nossa primeira aula, eu até chamei de aula 1, é o capítulo 1 do livro de Apocalipse. É um capítulo curto, tem 20 versículos. E o tema da aula que eu dei para hoje ele fala sobre a majestosa apresentação do noivo da igreja. Então, o capítulo 1, nós vamos ver que ele é a majestosa apresentação do noivo da igreja. É João apresentando aquilo que a igreja podia esperar do seu Cristo ressurreto. Bom, antes de entrar diretamente no versículo 1, eu ainda coloquei algumas informações, né, que eu gosto de reforçar isso, que as pessoas não gostam muito de ler o livro de Apocalipse. Geralmente se resume por 2 fatores. Uns porque acham que Apocalipse significa tirar o véu, significa que é um livro selado, que trata das coisas encobertas, que são coisas que nós não deveríamos conhecer, coisas que nós não deveríamos saber, que a revelação, a gente não pode tirar qualquer interpretação que pode nos levar para um caminho diferente da intenção real do que o livro foi escrito. Então, é uma das razões. Eu botei um xizinho ali que é exatamente o oposto. A ordem de Deus para João foi: olha, escreve essas coisas e não sela este livro, para que essas coisas sejam reveladas. Não faz sentido nenhum Deus revelar a João algo, pedir para ele escrever e depois pedir para ele não contar para ninguém. Isso não faz muito sentido. Isso aconteceu com Paulo. Deus revelou coisas a Paulo que não era permitido a Paulo divulgar, falar, porque são coisas que ele não conseguia nem traduzir, coisas que ele não conhece. A mente humana não tem a capacidade de interpretar o que ele viu, mas a Paulo não foi permitido falar. Então ele se restringiu. A João foi exatamente o inverso. Então é uma razão para a gente ler o livro de Apocalipse. É um livro que, de certa forma, entre aspas, até discriminado dos outros livros, exatamente porque é cheio de simbologia, cheio de ilustrações que geram a dificuldade do entendimento. Mas a forma como a gente vai estudar paulatinamente, eu acho que a gente vai conseguir compreender o livro e vai desmistificar um pouco o que a gente vê como Apocalipse. E a segunda razão, porque as pessoas acham que é um livro de catástrofe. Eu falei um pouco disso na última aula. Apocalipse virou sinônimo de catástrofe na nossa língua. E na verdade... Tanto que as pessoas falam assim, é o Apocalipse. Exato, quando acontece alguma tragédia, alguma coisa muito impactante, as pessoas denominam isso como Apocalipse. E na verdade não é. Pode passar, professor. Apocalipse, na verdade, é a junção de 2 palavras gregas. Uma que significa que significa de dentro de ou de dentro para fora.
e calupse, que significa cobertura, véu. Aí, se você for na mitologia grega, Calupse era uma deusa, uma semideusa, que pertencia ao reino de Hades, que no caso era o inferno, na mitologia grega. Tá? E a Calupse estava dado o dever de encobrir as almas que desciam até o Hades. Então Calupse sempre trabalhou encobrindo as almas para que o clamor delas não fosse ouvido no Olimpo, para proteger os ouvidos dos deuses do Olimpo em relação às pessoas que estavam sofrendo no Hades, né? Então o Hades era dominado por Hades, e aí Calupse tinha esse papel de encobrir. Quando a gente junta as duas palavras, apo, que é de dentro para fora, e calupse, que é encobrir, na verdade a palavra inverte seu sentido. Apocalipse significa revelação, tornar exposto aquilo que estava encoberto, trazer à luz aquilo que estava escondido. Na nossa língua portuguesa, seguiu-se o nome Apocalipse, mas se você for na Bíblia escrita em inglês, esse livro ele é chamado de Revelation, The Books of the Revelation, o livro das revelações. Ele não é chamado de Apocalipse. Na nossa língua a gente manteve ainda o Apo e o Apocalipse. Então, resumindo, eu quero que isso fique bem claro. O livro de Apocalipse ele não vai falar de tragédia, de caos, de destruição, de fim do mundo. É o contrário. O livro de Apocalipse ele vem para mostrar para a igreja a triunfante vitória de Cristo sobre todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos. A gente vê que o livro está dividido de 1 a 11, do capítulo 1 ao 11, onde a humanidade, né, os incrédulos, os ímpios perseguem a igreja, e do 12 ao 22 é o diabo perseguindo a igreja, que é na figura do dragão. Então, o livro ele vem sintetizando tudo isso, mostrar que Cristo é muito mais do que vencedor. E aí eu gosto de trazer o contexto, para que a gente entenda e faça sentido o que a gente está aprendendo. A igreja conhecia a Jesus ressuscitado e assunto aos céus. E a partir daí a história da igreja começa, e nós passamos por toda ela com sofrimento, perseguição, etc. Aonde vai o fim? Onde vamos chegar? Qual é o fim que nos espera? Aí entra o livro de Apocalipse. Aí é João revelando, né? O Espírito Santo revelando a João e ele revelando à igreja o final triunfante da igreja. A igreja não vai ficar o tempo inteiro nesse sofrimento eterno. Há um galardão, há um reino aguardando a igreja. Então, por mais que o sofrimento esteja grande, a dificuldade esteja grande, as lutas estejam grandes, o final é glorioso. E isso estimulava as pessoas a continuarem na fé. Porque se você não prevê o futuro, o ser humano ele tem essa necessidade de olhar e entender a perspectiva, as pessoas poderiam simplesmente esmorecer. E era uma igreja martirizada. A gente não pode achar que era uma igreja como hoje, que a gente cultua o dia que a gente quer. É uma igreja que quem era pego adorando a Jesus Cristo era morto. E aí, qual é a recompensa para quem pratica essa nova crença? Não, a recompensa não é aqui, é no céu. E aí o livro de Apocalipse ele vem exatamente para isso, tá? Então o Apocalipse é um livro prático, não é só para transmitir informações sobre o futuro, mas ele foi dado para o povo de Deus também no presente. Então a gente não pode imaginar o Apocalipse só se referindo ao futuro, porque o futuro ele já aconteceu desde da ressurreição de Jesus. O que vinha acontecendo já era futuro. Então era um livro que também tinha que atender à necessidade da igreja presente. Imagina, a igreja sofrendo, não, vocês vão sofrer, só a igreja lá no final é que vai gozar. Não, tudo se aplicava à igreja presente no decorrer do tempo. Uma coisa interessante, Cristo quando veio ao mundo, ele veio para revelar o Pai. Cristo veio a essa terra para revelar aos homens o Pai. O livro de Apocalipse, ele vem para o Pai revelar o Filho. Então, assim, tem que tirar da cabeça essa coisa que Apocalipse é
Apocalipse é Apocalipse. Não, o Apocalipse é a revelação do Filho de Deus, feita pelo próprio Deus. A João pediu para escrever e divulgar as igrejas, e essas informações chegaram a nós até hoje. A gente não olha para o livro de Apocalipse com o devido valor que esse livro tem. Qual era a imagem que as pessoas traziam de Cristo? Era um Cristo morto, era um Cristo ensanguentado, era um Cristo que sua boca estava seca porque tinha sede, era um Cristo que suas mãos estavam amarradas na cruz, seus pés estavam perfurados. Essa é a imagem de Cristo na igreja primitiva. Mas aí vem o livro de Apocalipse revelar um outro Cristo, um Cristo que seu cabelo já não está mais sujo de sangue, mas é branco como a neve. Glória a Deus. Que a sua boca não está seca de sede. Da boca dele sai uma espada de 2 gumes para proclamar o juízo de Deus. Que as suas mãos não estão mais amarradas no madeiro. Que as suas mãos hoje sustentam o universo, a igreja e a história da humanidade. Esse é o Cristo que Apocalipse vem revelar. Um Cristo que as pessoas podiam dizer: o seu Deus é fraco, o seu Deus morreu, ressuscitou e a gente não vê mais. Mas o nosso reino é glorioso. O nosso Deus está acima de qualquer outro Deus. É com essas revelações que a gente vem entender exatamente qual é o tamanho, ou a gente vem ter a noção, porque saber exatamente a gente nunca vai saber, mas a noção daquilo que Cristo realmente é, daquilo que Cristo realmente tem, do poder que Ele exerce, do poder que Ele contém, que Ele controla, e como que Ele consegue gerir tudo isso em relação aos tempos atuais. O objetivo do livro do Apocalipse não é nos dar uma tabela do fim, mas nos revelar o noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador. A igreja precisa olhar para Cristo reconhecendo a supremacia de Cristo. A gente não faz isso. A gente sabe que Cristo tem poder, que Cristo é sobre todas as coisas, mas a gente não dá o devido valor, ou a gente não reconhece realmente a supremacia de Cristo. Isso tem razão, tá? Não é que a gente é desleixado, é porque a gente foi instruído, ou no nosso dia a dia, a gente está num papel de evangelização, e a gente tem que sim mostrar um Cristo que veio, que se despiu da sua glória, que morreu, que ressuscitou e que deixou o seu Espírito para que a gente conseguisse achar o caminho e chegar até os céus. Mas é preciso a gente voltar mais vezes no livro de Apocalipse para a gente também ter o conforto da glória que o nosso Cristo tem, do poder que Ele detém, daquilo que Ele preparou, planejou, está gerenciando para que um dia a gente alcance. A gente vai alcançar, porque tudo o plano de Deus foi preparado, ele vai ser cumprido meticulosamente. Então a gente precisa visitar mais o livro de Apocalipse para a gente poder se deliciar mais nas palavras que esse livro contém, porque ele exatamente enaltece o poder do Deus que a gente serve. A gente não vê em Apocalipse um homem sem a sua glória, que foi o que Jesus fez. Jesus se despiu da sua glória e veio um Cristo, um Jesus sem a sua glória. Em Apocalipse não. A gente vê um Cristo glorioso, um Cristo glorioso na sua essência, detalhada, escrita, registrada, para que a gente tenha acesso e a gente possa fazer uso dessas palavras, tá? E aí, começando agora o capítulo 1, o versículo de 1 a 3, o que João faz? O capítulo de 1 a 3, ele está exatamente registrando qual foi o instrumento a quem Deus revelou a glória do noivo da igreja. Então vamos lá. Deus tem planos distintos para os seus servos. Deus tem planos distintos para os seus servos. O Espírito Santo, escolheu a João para que as coisas futuras fossem reveladas a ele. Agora, quem é João? João é o mesmo que escreveu o Evangelho, o 4º Evangelho. E João é o mesmo que escreveu as cartas. Certo?
e aí ele escreve o livro de Apocalipse. Então, quando a gente olha isso no tempo, olha você ver que interessante. Quando João escreve o Evangelho, o objetivo é alertar as pessoas para crerem em Cristo. Ele está anunciando Cristo. Olha, tem um homem que se despiu da sua glória, veio em carne, cumpriu toda a lei, nele não foi achado pecado, ele foi o sacrifício perfeito, a oferenda perfeita, e através dessa oferenda a gente teve os nossos pecados lavados, remidos, e hoje a gente tem acesso ao Santo dos Santos. É isso que João escreve no Evangelho. Quando João vem para as cartas é para encorajar os crentes. Você lê as cartas de João, ele está encorajando os crentes a terem a certeza que há uma vida eterna. Olha, passamos por isso, fomos remidos, mas vamos continuar. A luta está difícil, o sofrimento está grande, mas vamos continuar, vamos seguir, porque vai ter uma vida eterna. A nossa vida não é aqui, o final nosso não é aqui, há uma vida eterna. E aí quando ele escreve Apocalipse, aí Apocalipse é para alertar os crentes, para estarem preparados para a vinda do Senhor. Olha como fecha o ciclo bonitinho. O Evangelho, as pessoas crerem em Jesus. As cartas, para que as pessoas tenham certeza de que tomaram a decisão correta, a melhor decisão da sua vida, e que aguardam uma vida eterna. E o Apocalipse ele vem exatamente para alertar as pessoas: olha, não vacilem, não titubeiem, o fim está próximo, logo ali. Vamos continuar na luta. A gente tem que estar preparado para a vinda do Senhor. O tempo não pode nos desmotivar ou nos esmurecer, tirar da gente o ímpeto ou a vontade de ter e adentrar ao céu que está preparado para todos nós. Amém? Então, o livro ele começa exatamente assim: a revelação de Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer e tal. É essa a declaração do versículo 1 ao 3. Do versículo 4 ao 5, passou, pode voltar. Isso. Do versículo 4 a 5, o livro traz uma saudação de encorajamento e não medo. Qual é a saudação? Graça e paz. Eu acho que está mais um atrás ainda, pastor. Isso. Não, para trás. Esse mesmo. Esse mesmo. Então, é aqui embaixo. Uma saudação consolatória. Então, a saudação graça e paz, ela não é uma saudação de terror, mas é uma saudação de ternura. Então, ele começa abrandando os corações, dizendo: olha, graça e paz à igreja. Graça, porque é algo que a gente não merece, mas que está em nós, porque a gente já recebeu de Cristo. E paz, mesmo num ambiente hostil, mesmo num clima de medo, terror, perseguição, vem a palavra do Senhor saudando: olha, paz, tenham paz. Eu sou o príncipe da paz. Mantenham a paz. Não adianta se exasperar com as coisas que estão acontecendo. O final não é agora. E aí a graça e a paz, elas são enviadas à igreja pela Trindade. João deixa isso claro. É o Deus Pai, é o Deus Espírito e o Deus Filho, saudando a igreja. Saudando as igrejas. No caso aqui vai ser a saudação das igrejas. Então, Cristo está o tempo, em momento algum, ele vai deixar de olhar para o que está acontecendo na realidade. Por isso que a gente tem que entender que o livro de Apocalipse ele também é um livro para o presente. Ele precisa confortar os nossos corações. O livro de Apocalipse, se Jesus não vier daqui a... eu estou com 44, 50, será que eu chego a 94? Não é só para a geração futura, é para a nossa igreja. É a nossa igreja. Está passando por dificuldade, irmão. O mundo está cada vez mais incisivo, a perseguição está aumentando. Paz, graça e paz. É a saudação que começa o livro. E aí, a partir do versículo 5, e olha que é um versículo só, tá? O versículo 5 de Apocalipse, João faz um retrato do noivo da igreja. E aí, o que a gente pode tirar disso é como que a igreja deve ver o seu noivo. Qual é o perfil do nosso noivo? Quais são os títulos? E aí, a gente selecionei 3. João começa dizendo que, pode passar, pastor, Jesus é a fiel testemunha. Ele começa dizendo, dentro de um versículo só, tá? Versículo 5, Jesus é a fiel testemunha,
ele é o primogênito dos mortos, ele é o soberano dos reis da terra. Por que Jesus é a fiel testemunha? Porque durante todo o ministério de Jesus, ele nunca deixou de testemunhar o Pai. Ele nunca deixou de testemunhar o Pai. Ele dizia com todas as letras: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, independente da situação que Jesus estivesse enfrentando. Independente da situação que Jesus estivesse enfrentando, se era num momento de confraternização com seus discípulos, seus apóstolos, se era lá no momento da sua prisão no Getsemane, se era no momento da crucificação, em momento nenhum ele negou o seu Pai. Então ele foi uma fiel testemunha daquele que o enviou. Por que ele é o primogênito dos mortos? Isso é interessante, porque você vai olhar para mim e vai dizer assim, mas ele não foi o primeiro a ressuscitar, né? A gente tem relatos no Antigo Testamento de pessoas que foram ressuscitadas. Elias, Eliseu, exerceram a ressurreição. Mas por que Jesus é o primogênito dos mortos? Isso é muito importante. Porque ele é o primeiro a ressuscitar em glória. Porque os que ressuscitaram antes deles estão mortos. Ele segue vivo. Por isso que ele é o primogênito dos mortos. E nós, a sua igreja, vamos seguir o mesmo rastro, o mesmo caminho. Nós seremos ressuscitados em Cristo. Aí seremos os primogênitos? Não, porque já teve um, Jesus. Então João vem, através do livro de Apocalipse, no versículo 5, nos trazer essa revelação. Ele é o primogênito dos mortos, porque ele não vai ser mais um a ressuscitar. Ele ressuscitou. Ele esteve morto, esteve vivo e vai seguir vivo, porque a vida dele é para sempre. E aí ele traz exatamente isso para nós. Ele é o primogênito porque nós vamos atrás dele. Depois de Jesus, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão direito à vida eterna. As pessoas que ressuscitaram antes de Cristo viveram um período e voltaram a morrer. Jesus não. Ele continua vivo. Por isso que ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primogênito dos mortos, porque ele ressuscitou em glória. E por último, ele é o soberano dos reis da terra, porque todo o poder está nas suas mãos. Ele é o presidente dos presidentes. A gente olha para o nosso mundo atual, e aí eu não vou nem citar muitos, vou citar 2 homens fortes que nós temos hoje Um é o presidente dos Estados Unidos, que é considerado o homem mais poderoso da face da terra. Hoje está na figura do Joe Biden, né? Mas tem um se levantando aí também, ameaçando todo mundo, que é o Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Então as pessoas olham para esses homens e veem neles poder, autoridade, riqueza, honra. E o nosso Jesus? Ele está muito acima desses caras aí. Pode ter o poder que tiver, o armamento que tiver, as forças armadas, a população, o dinheiro, o reconhecimento de quem for. O nosso Deus, ele é soberano sobre todos esses que existem. Tem um rei na Noruega ou na Suécia que também tem poder e autoridade. Cristo é soberano sobre esse rei também. Então o nosso Deus, o nosso Cristo, é isso que João está revelando aqui, ele é soberano sobre todos os reis da terra. E como rei dos reis, ele veio para estabelecer seu reino. E o reino de Jesus não tem fim. Todos os reinos que antecederam a nossa época atual, eles iniciaram poderosos impérios, mas findaram. Outros reinos vão surgir, outras coisas vão surgir. Mas quando Jesus implementar o seu reino também é eterno, é para fim. Então ele é soberano sobre todos os reis. Pode passar, pastor. Fabiano, reforçando um pouquinho isso biblicamente aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 16, fala assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio,
o primogênito, dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele é tudo. Ele é completo. Total. Bom, o próximo tópico que eu trouxe aqui é o versículo 4 ao 6. Então, entre o versículo 4 e 6, são os temas que a gente vai falar aqui. É uma doxologia ao noivo da igreja. Então, peraí, professor, o que é doxologia? Pode, bem simples, adoração. É, adoração. Como que a igreja deve se posicionar diante do seu noivo? Porque nós somos uma noiva, né? Nós estamos aguardando um noivo. Essa figura vai ser muito trazida para nós. Quando João vê a glória do noivo, ele explode numa adoração suprema, diante da glória suprema de Jesus. João, ele se encanta, ele se maravilha com o Cristo que lhe é revelado, com o Cristo que lhe é mostrado. Por quê? De novo, aí eu, Fabiano, pensando, porque até então a imagem que eles tinham de Cristo é aquele Cristo que sim, ressuscitou e tal, mas fica na memória das pessoas a pior imagem, né? O Cristo sofrido, castigado. E quando ele se depara com o Cristo glorificado, ele explode numa adoração suprema. E por que a igreja deve adorar o seu noivo? Primeiro, ele nos ama. O verbo está no presente. Ele nos amou, nos ama e nos amará. Mas a igreja presta adoração a Deus, oferece doxologia a Deus, porque Ele nos ama. Ele está conosco até o fim. Segundo, porque Ele nos libertou dos nossos pecados. Isso fala de um ato de redenção concluído. Ele nos lavou, Ele quebrou as amarras as nossas amarras do pecado e nos limpou. E o que é maravilhoso é que Ele fez isso quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos perdidos. Ele não nos amou porque nós já estávamos limpinhos, cheirosinhos, remidos pelo sangue do Cordeiro. Hoje estamos assim, mas Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. E por nos amar, Ele nos libertou dos pecados. O sacrifício que Ele ofereceu foi suficiente, completo, para que hoje a gente pudesse estar nessa condição de filho, cheirosinho, bonitinho, livre do pecado. E por que, terceiro, Ele nos constituiu reino e sacerdotes. A igreja ela não foi amada e libertada para nada. A redenção, quando a redenção ocorre, ela cria um povo sacerdotal. O alvo do amor de Deus é nos constituir povo e sacerdote real. Ele nos ama, Ele nos levanta da lama e depois nos coloca a coroa e a mirra. A coroa porque o reino de Deus já iniciou, nós estamos nesse reino, mas nós iremos chegar até a plenitude desse reino. E Ele nos faz sacerdote porque o sacerdote ele usava uma mirra, um cap, vamos colocar dessa forma. E nessa mirra tinha uma placa de ouro onde estava escrito santidade ao Senhor. Então, por que nós somos sacerdotes? Porque agora nós somos um povo separado, um povo dedicado a Deus, um povo que foi escolhido, lavado, remido e hoje está dedicado a servir ao Senhor. Por isso que Ele nos fez reino, porque nós estamos no reino dEle, sob o reino dEle, e vamos pertencer com Ele ao reinado dEle, vamos seguir isso para frente, mas no sacerdote, porque a gente é um povo santificado. Por isso que importa que a cada dia das nossas vidas nós nos esforcemos e busquemos o tempo inteiro a santificação. É imprescindível que cada cristão tenha isso em mente. Eu preciso buscar mais a santificação. Porque sem a santificação, ninguém vai chegar a Deus. Não é todo mundo que vai chegar a Deus, mas é um povo separado, um povo escolhido, lavado, comprado, remido, santificado.
O livro de Apocalipse nos mostra isso. Está parecendo mais uma pregação, né? Se eu fosse mais enfático, daria uma pregação. Mas não é, irmãos. É essa maravilha do livro de Apocalipse. Eu me encanto com esse livro. Porque ele começa a desmistificar muita coisa que eu trazia na minha visão de Apocalipse. Eu falei isso na última aula. Eu ouvi gente aqui nessa igreja falando: ai, professor, não leia Apocalipse, não, eu tenho medo. Gente, é o contrário. Vamos abraçar esse livro, vamos ler mais, vamos mergulhar mais, porque ele tem coisas grandiosas para nos ensinar. Então hoje, nós temos livre acesso a Cristo, porque nós somos uma raça de sacerdotes reais. É isso que João traz para nós, entre o versículo 4 e 6 do livro de Apocalipse. Pode passar. Bom, no versículo 7, aí é um versículo só também, nós temos a gloriosa aparição do noivo da igreja. Então, olha, eu espero que vocês estejam entendendo a linha de raciocínio, como que a gente vem apresentando o capítulo 1. Bom, João faz no versículo 7 uma descrição da gloriosa vinda do noivo da igreja. A verdade do retorno do Senhor é a verdade mais preciosa que contém a Bíblia. Então, de tudo que a Bíblia tem de verdade e é super importante para nós, a mais preciosa é a certeza de que Jesus vai voltar. Porque se nós não tivéssemos a certeza da vinda do Senhor, todo o nosso esforço, sacrifício, dedicação, abdicação, não serviria para nada, porque qual seria o final? Mas nós temos um final. E o nosso final é espetacular, é extravagante, como diz o nosso pastor. É por isso que faz sentido a gente continuar, permanecer no caminho, suportar as dificuldades que vêm, porque o nosso final é glorioso. E a gente saber que existe um final glorioso é o que nos fortalece para continuar a batalha. Bom, a gente pode aí, uma coisa minha, tá? Isso não é bíblico nesse sentido que eu vou falar para os irmãos. A gente pode ter a gloriosa aparição do noivo da igreja, a gente pode interpretar da seguinte forma, né? Podemos dizer que a gloriosa vinda de Jesus vai ser mais ou menos dessa forma. As nuvens serão sua carruagem, porque ele vai descer entre as nuvens. Os anjos, a sua escolta. O arcanjo, não é plural, o arcanjo, o seu arauto, ele que vai anunciar a vinda do Filho do Homem. E a igreja, o seu glorioso cortejo. Então, quando eu imagino a vinda de Jesus, eu imagino exatamente esses elementos. As nuvens como carruagem, porque vão precedendo o noivo. Os anjos como sua escolta, porque ele vai defrontar com os seus inimigos. O arcanjo que vai anunciar com o toque da trombeta. E a igreja é o seu cortejo. Ele veio exatamente buscar a sua noiva. Então, a figura de noivo e noiva, ela é muito usada no livro de Apocalipse, principalmente agora, que a gente está começando. Bom, então qual é o grande tema do livro de Apocalipse? O grande tema do livro de Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo na sua vinda. Bom, e Cristo vem fazer o quê? Ele vem estabelecer o seu juízo e triunfar sobre os seus inimigos. Então, na primeira vinda, a glória de Cristo não era autoevidente. A gente sabe, a gente lê nos evangelhos, ele era filho de Deus, mas não se via a glória dele. Ele não era um Superman, um homem com poderes especiais. Tudo que Cristo fez, porque ele fez por fé. E ele nos dá essa autoridade. Ele diz que se crermos coisas maiores do que ele fez, nós faríamos. Então, temos que tirar da nossa cabeça a ideia de que Jesus era um ser todo-poderoso, todo investido de poder, porque era filho de Deus. Não, ele abdicou de tudo isso. Ele era um ser humano normal, como eu, como você. Mas após a ressurreição,
quando ele é glorificado. Quando ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra, aí é o Cristo. Aí ele está glorificado. Aí, meu amigo, não tem grandão aqui nesse mundo, Satanás, diabo, que se equipare ao poder que ele tem. E aí, a segunda vinda de Cristo não, essa vai ser gloriosa. E todo olho verá. Então, a primeira vinda foi ali, humildezinho, né? Discreto na história, mudou o rumo da história, mas a segunda vinda virá. E aí, quando Jesus virá? Essa é a pergunta. Todo mundo, demora para Jesus voltar. Ninguém sabe. Somente Deus. Isso é uma premissa, uma exclusividade de Deus. O dia e a hora da vinda de Jesus. Agora, na história, nós temos exemplos de pessoas que tentaram adivinhar ou por meio de contas matemáticas. Chega. Tem um comentarista bíblico, eu até fiz pesquisar sobre ele é americano, veio para o Brasil, para Guaratinguetá, estudou no ITA, depois fez teologia no Instituto Metodista, aquela coisa toda. E ele cometeu uma falha, ele fez umas contas lá, mirabolantes, e aí ele chegou a anunciar que ele era a última geração antes da volta de Jesus. Ele não ia ter mais humanos. E ele previu a volta de Jesus entre 95 e 2000. Ele chama Rousseau Champion, depois se vocês tiverem curiosidade. Durante as minhas pesquisas, eu me esbarrei num debate atual agora, tá? A maior polêmica, tá no YouTube. Do debate que tem uma previsão que a volta de Jesus é para 2027. Então, para quem tem curiosidade, gosta de ver. Baseado em quê, professor? Olha, olha você vê como é a loucura, tá? Baseado no que Pedro escreve na sua segunda carta, dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos. Olha a lógica. Bom, um dia é como 1000 anos, então, se a gente interpretar que Deus criou o mundo em 6 dias, então, o milênio vai começar no 7º dia. Então, o milênio seria o 7º ano. Então, em que ano nós estamos? Bom, desde a criação de Adão até Jesus, foram 4000 anos. Certo? De Adão a Moisés 2000, de Moisés a Jesus 2000. E aí eles pegam como base o ano 27, foi quando Jesus foi ao deserto, sedentário. Então, se em 27 nós já tínhamos 4027 anos, somando mais 2000, que aí finaliza o 6º dia, daria 6.027. Daria 6.027. Então, constando que 27 já tinha 4.027, mais 2027 é o ano que está. A partir de Cristo. Que Cristo. Pastor, é um debate de 1h30, tá? Eu não tive paciência para assistir tudo, não. Se tiverem curiosidade, assistam. Eu acho tão idiota essas coisas, porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe. Né? Ou eu creio, né? Ou eu me baseio nisso, ou então não tem mais o que dizer. Deuteronômio 29 diz assim, ó: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ou seja, aquilo que está encoberto não pertence a gente. Vai ficar encoberto. Não pertence. Então, a volta de Jesus, só Deus sabe, nem o Filho permite saber. Pois é. Como Jesus virá? A sua vinda será, a vinda de Jesus será pessoal, ou seja, ele vem pessoalmente. Será pública, visível, poderosa, vitoriosa e irresistível. Quando Cristo voltar, todo olho verá. E essa expressão, todo olho verá, inclui os que morreram desde sempre. Desde sempre. Todos que morreram se ressuscitarão. Acompanharão a vinda de Jesus. E por que João faz questão de registrar isso, da gloriosa aparição do noivo? Exatamente para mostrar que a eternidade de Cristo
e a sua onipotência são dadas para dizer que ele é capaz, porque o seu poder e o plano da história humana está nas suas mãos. Então, tudo isso que vai acontecer, em breve vai acontecer, está planejado e em plena execução. Independente se o mundo está mais caótico, se o mundo está um pouquinho melhor, se as coisas apertaram para a igreja ou se estão mais fáceis, existe um plano em andamento, regido pelas mãos poderosas de Jesus e que vão acontecer. E aí onde está o X da questão? Nós temos hoje a visão da glória do noivo da igreja? Ou a gente sempre se pega ao Cristo sofredor, ao Cristo que ressurgiu? Ok, na minha cabeça é o Filho de Deus, mas tira um tempo para pensar, para ler esse primeiro capítulo, para você entender e Deus se revelar no seu coração, o Espírito Santo revelar a glória do Deus que a gente serve. Aquele que João, quando olha para trás e vê o Cristo glorioso. Nós vamos falar dele agora, no próximo, acho que no versículo 12 em diante. Bom, isso é o que João apresenta no único versículo, tá? Versículo 7. Do versículo 9, 7 e 8, do versículo 9 ao 11, aí eu coloquei como tema, com os pés no vale, mas com a cabeça no céu. Porque João, ele se apresenta como um homem que tem comunhão e intimidade com os crentes da Ásia, da igreja da Ásia. João, ele está banido, isolado, preso, com os pés no vale, na ilha, mas a sua cabeça está no céu. Mais ou menos é o que eu quis trazer. O cativeiro de João se tornou a porta do céu. Ele se autodenomina irmão e companheiro. Ou seja, aqui é uma lição para nós, tá? João não se sente melhor do que os seus demais irmãos, nem se enaltece por ter recebido uma tal alta revelação. João viu coisas que ninguém viu, presenciou coisas que ninguém presenciou. João teve acesso ao trono. Deus é a sua glória. E nem por isso ele se sentiu maior do que ninguém, melhor do que ninguém. E aí, João apresenta-se como um homem que participa das alegrias e provas com a igreja. E destaca 3 coisas importantes que eu coloquei ali. Ele é irmão e companheiro na tribulação. Ou seja, a igreja estava em conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas. A igreja sempre vai estar em conflito, irmão. A igreja sempre vai ser atribulada pelo mundo. Não adianta orar por paz, não vai ter paz, nós somos opostos. Nós temos um inimigo que quer destruir esse plano, porque o que nos está reservado, ele já perdeu o direito. Ele não quer que nós cheguemos a um lugar que ele, por escolha própria, foi expulso, porque ele tomou uma decisão errada. Então a igreja sempre vai passar por tribulação, mas João era irmão e companheiro na tribulação. Ele é irmão e companheiro do reino. A igreja é o povo sobre o qual o reino já veio e que herdará o reino quando este vier na sua plenitude. Mas nessa posição, a igreja é o objeto do ódio satânico, destinado a sofrer perseguição. Então nós somos o alvo dos nossos inimigos. A igreja é o alvo do nosso inimigo. Então a gente tem sim que orar, pedir forças, blindagem, porque nós seremos atacados. Nós não estamos aqui a passeio. O inimigo não está feliz porque a gente abriu uma congregação e mais pessoas estão vindo e conhecendo a Cristo, saindo das ordens do maligno e adentrando aos exércitos de Deus. Eu acho, Fabiano, não tenho certeza. Todas as vezes que abre-se uma igreja, como essa aqui, por exemplo, essa região aqui é muitíssimo abalada, né? É muitíssimo abalada, espiritualmente falando, você sabe o que eu estou falando. Então, as estruturas dessa região são abaladas porque esta igreja está aqui. É como se fosse esse poste de luz. Cada poste de luz não ilumina aquela região, né? Se a gente for pensar nesse sentido. E aí Bom, e por último, ele fala que ele é irmão e companheiro na perseverança em Jesus.
Tudo isso está no versículo 9, tá? Como o livro ele é bem conciso e dá para tirar bastante coisa. Por causa das perseguições e dos males, é exatamente por isso que nós precisamos ter uma perseverança triunfadora. Jesus disse em Mateus 24:13: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Essa é a nossa esperança. Ainda não nos chegou o que havemos de ser. Ainda aguardamos o triunfo final. Nossos olhos têm que estar fixos no Rei, que virá. Somos a noiva que espera o noivo. Todas as dificuldades da vida, nós enfrentamos em Jesus, em união espiritual com Ele. Mas um dia nós vamos ser libertos de tudo isso. E aí, do versículo 9 ao 11, ele vai dizer exatamente, pode passar mais um pouco. Aqui. Aí ele vai dizer exatamente as condições e as circunstâncias que ele estava durante o momento em que ele começou a registrar essas coisas. Então, primeira coisa, o local identificado. Ele começa a dizer, olha, eu estou na ilha de Patmos, que é um pouco o que era a ilha de Patmos. Então, você imagina que a Ásia Menor, eu até pensei em trazer uma foto do Atlas, eu tenho um Atlas que tem a ilhazinha de Patmos, mas ela fica ao sudoeste da Ásia Menor, é uma ilha com 32 km², é uma ilha vulcânica, não tem vegetação, é uma ilha seca, é uma ilha de paredões de pedra que se elevam até 300 metros de altura, e era uma ilha usada pelos romanos, que na época era o Império Romano, para exílio político das pessoas. Então João, entre o versículo 9 e 11, ele diz exatamente o local onde ele está. Ele foi condenado ao exílio por conta, estima-se, né, que foi no 14º ano depois de Nero. Então ele está sob o regime de Domiciano, imperador, e ele é liberto na morte. Quando morre Domiciano, ele é liberto. Então estima-se que João ficou na ilha de Patmos 2 anos, entre 94 e 96 depois de Cristo, esse é o período que ele passou lá. Na ilha de Patmos era obrigado a trabalhos forçados, vestia-se trapos, não tinha diálogo com ninguém, mas João tinha o céu aberto. Cara, é maravilhoso. João diz a razão do exílio, por que ele foi exilado. João é preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Exatamente por isso, irmão. Quando Domiciano assume o Império Romano, ele se autodeclara Senhor e Deus. Já existiram outros imperadores, como Nero, por exemplo, que também instituíram o culto ao imperador, a adoração ao imperador. E Domiciano veio muito forte com isso. E com certeza, eu não vou ter subsídio bíblico para isso, mas a gente pode concluir, né? Não somos tão tapados assim, que o João pode ter ou se negado a prestar culto ao imperador, ou o fato de João ser o líder das igrejas da Ásia. Então nessa época João vivia em Éfeso, nós aprendemos isso quando estudamos Atos, e ele pastoreava, vamos dizer assim, as 7 igrejas principais, porque eram 7 sedes do Império Romano. Então, por fato dele ser um dos líderes, Roma pode ter pego ele para exemplo, né? Como exemplo, mas a razão é uma só, não importa. A gente pode devagar aqui a procurar 1000 razões. João deixa bem claro, foi por conta da palavra, por conta de eu anunciar a palavra. Ele foi condenado ao exílio. João era pastor da igreja de Éfeso. Da igreja de Éfeso. Quando ele é libertado em 96, ele retorna para a igreja de Éfeso. Que é a igreja dele. Exato. Bom, e a forma como a revelação lhe é dada também é revelada. Então olha que interessante, João está com os pés no vale e a cabeça no céu. Então João achou-se em espírito, apesar de estar fisicamente em Patmos, naquele dia do Senhor. E aí é interessante, qual é o dia do Senhor? No dia da ressurreição de Jesus. Esse é o dia do Senhor. Coincidentemente, num dia da ressurreição de Jesus, não no mesmo dia, né? Mas na data que representava a ressurreição do Senhor, ele teve essa visão. Ele se achou em espírito.
e em espírito ele entrou na sala do trono. E aí o Todo-Poderoso se apresentou a ele. E aí o lugar do exílio tornou-se a antessala da glória de Deus. E aí é outra lição para nós. Não importa em que condição nós estamos. Você tem uma porta aberta, direto ao trono. Não esqueça disso. Não esqueça disso. João estava numa situação terrível. Terrível. Mas em espírito ele acessava os céus. E sobreviveu. Para poder continuar a sua obra. E a revelação é dada para ser transmitida. Então João recebeu essa revelação no dia do Senhor, no dia que a igreja celebra a vitória do seu Senhor sobre a morte, e também o dia da esperança, que dirigia seu sentimento para a consumação e renovação do mundo. Na solidão da ilha, isolado e exilado, João ouve uma voz. O mundo não pode proibir o nosso contato com o céu. João ouve a voz por detrás dele, uma grande voz como de trombeta. A visão começa com uma audição. Então João ouviu essa voz por trás para que não fosse confundida com vozes paralelas. Isso é uma referência a Isaías 30 e 21. Sempre ele ia ouvir a voz de Deus por trás para que ele não confundisse com vozes estranhas que poderiam estar ao seu lado ou à sua frente. Eu achei interessante trazer essa referência. E a trombeta, ela nos fala de uma voz sobrenatural, assustadora e poderosa. E uma ordem muito clara. O que vês, escreve em livro. Está lá em Apocalipse 1 e 11. Então ele teve uma ordem. Ele, não é que ele, vou registrar, né? A gente está passando um negócio estranho de tirar certo. Não. É mandatório. O que vês, escreve em livro. Por quê? Porque a mensagem, ela precisava ser registrada fielmente e perpetuamente. Ou seja, no coração de Deus, ele já tinha intenção que essa mensagem estivesse chegando aqui hoje, para nós aqui. Por isso que ela precisava ser registrada. Ela não podia se perder no tempo ou passado de maneira errada de boca em boca, como muita coisa se perdeu ao longo do tempo da história. Registra, para que a mensagem chegue fiel e perpetuamente, durante todos os tempos. Se Jesus não voltar de novo daqui a 50 anos, nossos filhos, netos, bisnetos vão ter acesso à mesma palavra, fiel, única, sem interpretações distorcidas. Amém? E essa ordem, ela percorre todo o livro de Apocalipse, tá? A gente não vai ver só ela em Apocalipse 1 e 11, não. Nós vamos ver ela no capítulo 2, versículo 8 e 12, no capítulo 3, versículo 1 e 7 e 14, no capítulo 10, versículo 4, no capítulo 14, no versículo 13, no capítulo 19. Por quê? Porque era imprescindível que ele registrasse tudo o que ele viu. Porque precisava chegar até nós essa revelação, esse Apocalipse, não uma tragédia. E aí ele diz o seguinte, envia para as 7 igrejas da Ásia. Essas cidades eram sedes administrativas, como eu já falei, e já por isso áreas de concentração do culto ao imperador. Então, cidades o culto ao imperador estava muito forte, e aí precisava que essa mensagem chegasse até essas 7 igrejas, para que eles continuassem perseverando na fé, porque a perseguição estava muito, muito, muito intensa. E no próximo tópico, eu coloquei que a noiva de Cristo é vista como luz do mundo. Exatamente isso. Então, olha só que interessante. Antes de ver o noivo em seu fulgor e majestade, João tem uma visão da beleza da noiva. Quem é a noiva? A igreja. A igreja. E ele vê a igreja como a luz do mundo. Antes de ter a visão de Cristo exaltado, ele teve uma visão da igreja. Olha, isso também nos ensina alguma coisa, irmãos. O mundo vai ver Cristo através da igreja. Ninguém verá Jesus em glória se não for por meio da sua igreja aqui na terra. É imprescindível a igreja. Precisamos congregar, precisamos estar juntos, precisamos ter essa comunhão.
A igreja somos nós, cada um de nós é uma igreja. Mas é imprescindível que nós estejamos juntos. Porque aí João compara a gente, nós igreja, né, a candeeiros de estrelas. São coisas que têm luz, que iluminam. Candeeiro e candelabro é uma coisa? Candelabro é a mesma coisa. É que candelabro, na verdade, era um móvel, geralmente ele tem 7 expansões que você coloca velas. Isso é um candelabro. Isso era usado muito no tabernáculo, candelabro. O candeeiro, a gente pode interpretar como, o Bernardo, quando era criança, eu não tinha energia, né? Lá em casa, era uma lamparina, com óleo, gasolina, geralmente era querosene. Coloca querosene, aí tem uma esponjinha de fogo, mas ela ilumina. No interiorzão lá do Nordeste, onde eu vivia lá, que não tinha energia elétrica, o candeeiro resolvia. Conhece muito bem. Eu conheço muito bem. E as casas não tinham, a parede não era até o teto, as paredes eram mais ou menos até aqui, assim. Poder a luz passar. E aí você botava uma no meio, que aí iluminava os dois ambientes. Por isso que as casas de roça ainda é assim. Tem aquela parede a A metade. maioria das casas ela vai a uma certa altura, o telhado é mais alto. Aí você põe uma lâmpada lá, clareia os cômodos. Então, voltando aqui para o nosso tema, João vê a igreja em 2 figuras. Ele vê a igreja como uma figura de 7 estrelas e 7 candeeiros. Tanto estrela como candeeiro são luzeiros. Qual é o papel delas? Clarear, iluminar. Refletir luz. Tem que iluminar. A igreja é a luz do mundo. Ela resplandece no mundo. Ela não resplandece no mundo, ela resplandece no mundo. E se uma lâmpada deixa de proporcionar luz, ela tem que ser afastada. Está lá no capítulo 2, versículo 5. Se você quiser conferir. Se quiser ler, pastor Zé, é até bom. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependei-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Se a luz parar de brilhar, ela tem que ser retirada. Faz sentido. Ela tem que ser retirada. Não tem função. Não faz sentido nenhum. Então, Sobre igreja e templo, né? A igreja precisa estar reunida, porque sozinho somos templo do Espírito Santo e juntos somos igreja. Então essa é a importância de, se tem um é templo, se tem mais de um é igreja. Então, se o candeeiro e a estrela têm que brilhar, elas têm que estar na mão de Cristo. Sem Cristo não há brilho nenhum. Ninguém tem luz própria suficiente para iluminar as trevas do mundo. Só em Cristo a gente vai ter a luz para poder revelar as coisas do pecado. E aí João fala também dos 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 estrelas, e ele fala em 7 anjos. E aí aqui eu encontrei um ponto, uma bifurcação. Tem uma linha teológica que interpreta os 7 anjos como sendo os pastores das igrejas, e tem uma outra linha teológica que não acredita que sejam os 7 anjos da igreja, mas aí ele se baseia porque a palavra anjo, ela aparece 67 vezes no livro de Apocalipse. E nas outras elas não estão muito linkadas aos seres humanos, né? São seres celestiais. Então existem essas 2 linhas. A linha que faz sentido, porque ele pede para enviar as cartas aos anjos da igreja, então é uma interpretação racional, seria que os anjos sim seriam os pastores das igrejas. Tá? Mas de novo, temos essas duas vertentes. Falei para o pastor Israel, eu preciso dizer à igreja que há. Não posso chegar lá e dizer o que eu acredito. Não é assim que funcionam as coisas. Amém? Então, como eu já falei, né? Cristo não está só entre as igrejas. Cristo, na verdade, tem as igrejas na sua própria luz. Então, essas 2 figuras são um símbolo em comum para representar o caráter celestial e sobrenatural da igreja, seja através de seus membros, seja através de seus líderes. Não era comumente usado. Então, já foi um símbolo que João inseriu na carta, a mando do Espírito Santo,
Porque também o Evangelho, por ser com essa simbologia, para quem era da igreja cristã, entendia a sua mensagem. Para quem não era, isso ficava meio estranho, né? Que luz, candeeiro, como é que isso funciona? Né? Então também tinha uma coisa da mensagem. E aí, chegamos no versículo 13 ao 20. Estou terminando já, pastor Israel. O noivo da igreja é apresentado em todo o seu fulgor e majestade. Então João tem uma visão do noivo da igreja na sua glória excelsa. Ele vê 10 características distintas do noivo da igreja em sua glória e majestade. Então quando ele vê o Cristo, ele identifica 10 características. Aí teve que ser em 2 slides, tá? Vamos falar desses 5 primeiro. No versículo 13, João fala das suas vestes. Eu estou atrapalhando aí, né? Não. Nas suas vestes. As vestes falam de um Cristo como sacerdote e rei. É Ele quem nos conduz a Deus e reina sobre nós. Esse é o símbolo das vestes de Cristo. A sua cabeça fala da sua divindade, da sua santidade e da sua eternidade. A cabeça alva era branca, né? Isso me deixou muito feliz. A cabeça branca era um símbolo de honra e transmitia a ideia de sabedoria e dignidade. Oh, glória! Mas é verdade, a cabeça do Senhor, ela fala sobre a sua divindade e a sua santidade. Por isso que no sacerdote a mirra vinha na cabeça, tá? Santidade ao Senhor. Os seus olhos falam da sua onisciência. O que é onisciência? Ele tudo vê, tudo sabe, tudo contempla, tudo perscruta. Ele é o juiz diante de quem tudo se desnuda. Diante de Deus, nada se esconde. Seus pés, o bronze reluzente transmitia a ideia de força e estabilidade. Isso fala da sua onipotência para julgar os seus inimigos. Convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios 15, 25. Então os pés de bronze simbolizavam exatamente isso: poder e estabilidade. A sua voz, isso fala do poder irresistível da sua palavra, do seu julgamento. No seu juízo desfalecem palavras humanas. A voz de Cristo detém a última palavra e é a única a ter razão. Ele está dizendo aqui o seguinte, irmão, que quando chegar diante do julgamento de Deus, não tem argumento não. Chegou diante do trono branco, irmão, você não vai ter nem o que se expressar. É isso que ele está querendo dizer aqui. Né? Pode passar o slide, irmão. O sexto, a sua mão, no versículo 16. A mão direita é a mão da ação, com a qual age e governa. Isso mostra o cuidado de Jesus, ou de Cristo, com a igreja. Ninguém pode arrebatar você das mãos de Cristo. Ele escreveu isso em João. Aí é o Evangelho, João 10 e 21. Ou seja, Deus nos sustenta com a destra da sua mão. É isso que simboliza. Então, João está apresentando, está dando as características do noivo da igreja. Tá? A sua boca. Essa palavra aqui, ela não é o Evangelho, mas é a palavra do juízo. A única arma de guerra usada pelo Cristo conquistador é a espada que sai da sua boca. Está lá no capítulo 19, versículo 5. Essa é a cena do tribunal, onde é proferida a sentença judicial, e precisamente sem contestação. Não há apelação diante do juízo de Deus. Seu rosto. A visão agora não é mais um Cristo servo, perseguido, preso, esbofeteado, com o rosto cuspido, mas do Cristo cheio de glória. E aí é interessante, a igreja foi comparada a candeeiros e estrelas. A luz do sol supera o brilho dos candeeiros. Nós emitimos luz, a igreja é luz, mas tem uma luz que é superior a essa luz, a luz que reflete no rosto de Cristo. Esse é o noivo que a gente está aguardando. A sua perenidade, versículo 17, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o criador, sustentador e consumador de todas as coisas. Ele cria, controla, julga, planifica todas as coisas. Cristo aqui é enaltecido como vitorioso sobre o último inimigo, a morte. Qual é o último inimigo do homem?
É a morte. E a sua vitória triunfal, no 10º. João está diante do Cristo da cruz, que venceu a morte. Ele não está apenas vivo, mas está vivo para sempre. Ele não só ressuscitou, ele venceu a morte e tem as chaves da morte e do inferno. Morte é um estado. É um estado. Hades é um lugar. Tanto a morte quanto o Hades serão lançados no lago de fogo, no juízo final. Capítulo 20, versículo 14. Quem tem as chaves tem autoridade. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Já citei aqui. Jesus não apenas tem a chave do céu, mas também a chave da morte. Agora a morte não pode mais infligir terror. Por isso que a gente não teme a morte. Ou não deveríamos temer, colocar dessa forma. Porque a morte está sob o jugo de Cristo. Se Cristo está com as chaves, ele pode abrir os túmulos e levar os mortos à vida eterna. Então são essas as 10 características que João identifica na figura do noivo, entre o versículo 3 e o versículo 20. E aí, para finalizar, a gente pode dizer que essa passagem do 13 ao 20, João, ele podemos sintetizar em três coisas, né? 3 aspectos. O primeiro, João ouviu, então nós já falamos sobre isso. João viu, então nós acabamos de falar sobre isso. E o terceiro aspecto é, o que o João fez? Primeiro, ele passou por um profundo quebrantamento. Ele diz o seguinte: quando eu vi, caí a seus pés como um morto. Nós estamos falando de um João, irmãos, que deitava no peito de Cristo, no peito de Jesus, né? É isso mesmo. Não era ele que deitava? É Jesus. Ele deitava e Pedro falava para Jesus assim. Não era fleumático? João, Mas era o Jesus despido da sua Pedro glória. era fleumático. Quando ele vê o Cristo glorificado, ele se esparrama. Ele deita, Ele não consegue ver a glória dele. No livro de Mateus, Jesus fala assim, Pedro fala para Jesus, por que o Senhor preocupa com ele tanto? Hoje eu vi uma mensagem sobre isso. E Jesus fala: Pedro, o que importa a ti? Se eu quero que ele fique até que eu venha, não importa para você. Porque Jesus já sabia que João escreveria o livro de Apocalipse. Olha que lindo. E não foi só João que passou por essa experiência, tá? Nós temos relatos bíblicos, tá? Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro, Paulo, todos passaram pela mesma experiência de contemplar a glória de Deus, mas não fica de pé, se prostra. É impossível ver a glória do Senhor sem se prostrar. Deus habita em luz inacessível. Nós escreveu isso em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Moisés escondeu e falou: quer ver? Mas esconde atrás lá, eu vou só passar. E ele ficou cego. Sim, é verdade. E o ponto B, ele foi, então, o que ele fez? Primeiro, ele passou por um profundo quebrantamento. E segundo, ele foi gloriosamente restaurado. Então, Jesus toca e fala com ele. A mesma mão que segura, no capítulo 1, versículo 16, é a mão que toca e restaura no capítulo 1, versículo 18. As mesmas mãos que sustentam as estrelas do firmamento são as mãos que enxugam as suas lágrimas. Esse é o poder do mundo. É um Deus restaurador. É um Deus que tem poder para julgar, mas é um Deus que também consola. É um Deus que te põe de pé. É um Deus que trabalha a sua alma, te dá paz, serenidade, e você continua a caminhar. Glória a Deus. A revelação da graça de Jesus põe o apóstolo João de pé novamente para continuar seguindo o seu ministério. Desde o início, aí já é a conclusão. Desde o início do livro de Apocalipse, Jesus apresentou-se ao seu povo em majestade e glória. O que a igreja necessita hoje é uma clara percepção de Cristo e sua glória.
Necessitamos vê-lo exaltado em seu alto e sublime trono. Há hoje, nas igrejas, uma perigosa ausência de admiração reverente e adoração a Deus em nossos cultos. Isso é uma verdade. Se a gente tivesse a total consciência da glória de Deus, os nossos cultos, irmãos, até para respirar, você respirava devagarinho para não fazer nada. Isso está ausente hoje no seio da igreja. Orgulhamos de levantarmos sobre os nossos próprios pés, em vez de cairmos com o rosto de terra ante os seus pés. A gente prega muito: você é vencedor, levanta-te, avança. E a mensagem é contrária: se quebranta, se humilha, adora ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o noivo que João anuncia no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Eu agradeço a oportunidade.